Olá, gente. Bom dia. Eu fiz um resumo cujo encaminhei pro grupo e esse resumo, em suma, ele é a unidade 6. Eu até peço perdão porque pela correção tá a unidade 5 lá, mas é a unidade 6, viu? E ele contém todo o conteúdo da unidade, tá? Eu só peguei as partes mais importantes e relevantes que a gente vai comentar. A unidade 6, enquanto condição humana e diversidade das culturas em tempos de globalização. Certo? Os tópicos são individualismo e globalização, globalização tecnologia, globalização e política, globalização e diversidade cultural, dimensão econômica da globalização, globalização e sociedade, a mais dura crítica à globalização e intolerância em sociedades globais, tá? Iniciando, a gente tem a condição humana e diversidade das culturas em tempos de globalização. O historiador Eric Wobsawin, né, ele conceitua, né, a globalização em uma espécie de dessolidarização de classes, constituída pelo que classificou como valores de um individualismo associal absoluto, né? Então ele traz a problemática de um novo ciclo sistêmico, né, do capitalismo, caracterizado pelo fenômeno de circulação global de capital, né, onde ele diz que de modo a lançar luzes em seus sistemas sociais na forma de indivíduos egocentrados, tá? As novas necessidades de manutenção do frágil e já consolidado modo de produção moldaram inéditas relações sociais em uma espécie de isolamento em que os indivíduos se alienam de condição de classe, ou seja, de pertencer a grupos de interesse comum. Então ele fala aqui que o sentido da globalização ele é pejorativo, ele é ruim, ele traz também consequências ruins, negativas, e que dependendo do cunho, do modo, dos nossos interesses, a gente migra para aqueles indivíduos onde a gente não se sinta isolado, né? Por mais que nós sejamos a parte infrutífera, né? Da, da sociedade, a gente sabe que por detrás, daqui a pouco a gente vai ver quem detém todo esse o poderio, né? Os interesses são as classes dominantes, né? E a gente define a globalização a partir dos estudos críticos literários pelo política marxista Friedrich Jameson, né? Tratando dos 5 níveis que a caracterizariam para demonstrar a coesão e circular políticas de resistência à globalização, tá? As suas problemáticas e seus efeitos negativos, que seriam os níveis tecnológico, político, cultural, econômico e social. A primeira, a globalização tecnológica, né, é o que ele vai trazer, evidenciar como um dos principais antagonistas, né, no conceito de globalização como uma totalidade. Colocando como o exemplo aqui a revolução da informática e as novas tecnologias de informação. Apesar de terem se constituído de uma forma irreversível na produção e na organização industrial e de comércio, de comercialização de produtos, elas não atingem a totalidade da população mundial, ou seja, a gente ainda vê muita carência, a gente ainda vê muitas sociedades, muitas civilizações sem essa tecnologia tão avançada, né? E isso faz com que grande parte ou a maioria de seja excluída não apenas de um dialeto digital, mas do próprio mercado de consumo para esses produtos, né? A exclusão digital produzida no bojo de um sistema que se prende totalizante
assiste ainda à formação de um exército analfabeto digital, ou seja, o que importa é o manejo, não a qualidade desse manejo, não como se usa a internet, como se usa as tecnologias, criando pessoas cegos funcionais, analfabetos funcionais, cada vez mais excluídos do sentido humano, de humanização, de entendimento, de crítica, de reflexão, e que simplesmente são robotizados, mecanizados e de acesso restrito à mão de obra extremamente especializada. Ou seja, a gente tem doutores, né, da internet, a gente tem juízes, a gente tem tudo. Mas quando existe uma especialização própria para aquela área ou própria dentro do TI, da tecnologia de informática, existe sim uma carência muito forte. A globalização e política. Da tecnologia para a política, o autor Jamieson fala de Estado-nação, transnacionais e multinacionais, que são os conceitos que vão derivando, que vão progredindo. O neoliberalismo, ou a doutrina do livre mercado, né, defendida por muitos, inclusive pelo atual governo, né, que é da nossa federação, defendido para que referidas corporações pudessem operar circulando capitais em âmbito global e, ilusoriamente, faz parte de um distanciamento do Estado nas medidas econômicas para a autorregulação do mercado. Em outras palavras, é a diminuição do Estado e as estatais, né? E o aumentar do serviço privado. Em outras palavras, a gente enxuga o Estado mínimo, ele fica com um mínimo de recursos, de centralização, e aí viriam as concorrentes, né? As empresas para querer privatizar, tá? Por outro lado, o Estado passou a ser um agente fundamental nesse sistema, a partir das instituições de mecanismos legais e medidas intervencionistas que contraditoriamente garantem a autogestão das economias, requerendo, para tanto, uma efetiva intervenção governamental e em um Estado centralizador, tá? Outro antagonista é o papel nacionalista visivelmente exercido pelos povos e governos europeus e estadunidenses. Ao passo frágil o discurso da aldeia global, temos a ascensão de partidos políticos de extrema-direita, ligado muitas vezes a grupos religiosos intolerantes, políticas raciais e xenófobas, na maior parte da Europa e também no Novo Mundo, na América, né? Então, a gente ainda encontra dentro das políticas idealizações de pessoas que compactuam, né, dessas classes dominantes, desses interesses dominantes, do porquê do Estado mínimo, né? Centralização de mais poder ainda, de mais recurso, de mais dinheiro, enfim. E aí a gente migra também para uma questão de políticas que não são necessariamente públicas, mas que têm um viés pejorativo, que ele até menciona os partidos de direita. Há um evidente descompasso entre o discurso de aceitação da diversidade cultural em um mundo cada vez menor. O mundo não diminuiu, mas os espaços eles vão sendo cada vez mais tomados, vão sendo cada vez mais preenchidos. E o comportamento dos povos europeus, notadamente cultos, entre aspas, né? Tais como franceses, ingleses e alemães, repudiando publicamente africanos, hindus, latino-americanos ou estadunidenses que levantam bandeiras físicas e legais para impedir a migração de mexicanos, os quais comumente morrem na fronteira. Ou seja, existe também um entrave político, né, de repúdio, de questões diplomáticas, aonde se perceber um conflito de países, de um país A com o país B, um terceiro país repudia essas atitudes, repudia essas ações, repudia essas questões. Embora a gente veja que também os europeus eles não sejam
os mais donos da morais para querer repudiar ou querer falar, sendo que Espanha e Itália não aceita também a imigração dos países ali do Oriente Médio, certo? E a gente já entrando em globalização e diversidade cultural, o discurso pró-globalização nos Estados Unidos constitui-se cuidadosamente sobre uma base politicamente correta, fundamentalmente em relação às diferenças étnicas, pegando uma aceitação que de início sabe-se frágil em um país que tem profundas tradições racistas, certo? Os Estados Unidos é conhecido, né, mundialmente pelas suas tradições racistas, pelo cunho racista, né, que tem, que a sua história traz. Para Eric Hobsbawm, as economias nacionais seriam unidades mais velhas, definidas por políticas territoriais de Estado, que estariam reduzidas às complicações decorrentes de atividades transnacionais. Os argumentos de Friedrich, percebemos que essas unidades políticas são desestruturadas pela ideia e políticas neoliberais em virtude de necessidade de grande capital para a promoção de um estado de globalização mundial, com a formação de gigantescos blocos econômicos. Ou seja, a gente tem uma espécie de compilação aí entre quem tem muito recurso e quem não tem, para esses acordos em grandes blocos, em gigantescos blocos. Ou seja, a economia gira entre as grandes economias e ali fica naquele ciclo. Como explicar o desaparecimento de ideias de nação com o ressurgimento do nacionalismo politicamente à direita de movimentos sociais? Como coexistir a concepção de aceitação das diversidades étnicas e culturais com as graves condutas de intolerância religiosa, perseguição a homossexuais, negros e latinos-americanos em diversas realidades nacionais? Enquanto o discurso neoliberal, na periferia do sistema capitalista, defende a abertura de suas fronteiras fiscais e de seus mercados para a penetração de seus produtos e tecnologias, no centro do sistema vigora o nacionalismo econômico, ou seja, um interesse onde o Estado quer arrecadar, mas também, por outro lado, o interesse dos grandes empresários em querer receber. Fica ali Estado contra os grandes empresários, as pessoas influentes de grande poder aquisitivo. E, em decorrência disso, a gente tem problemas dentro da sociedade correndo, né? Diversidade cultural, e com questão com etnias, a cultura, tolerância religiosa, orientação sexual, raça, cultura, civilização, etnia, enfim. A globalização cultural, lê-se no discurso de Jameson, atua como uma tentativa de uniformizar o mundo a um modelo de cultura de massa, no campo televisivo, musical, comportamental, gastronômico, da indumentária e de todos os outros, né? Então a gente tem aí uma padronização, uma homogeneização, certo? Quer fazer com que todas as massas, todas as civilizações, todas as culturas sejam uniformes. A gente vê cada vez menos os nossos, por exemplo, os restaurantes tradicionais, as nossas roupas tradicionais, as nossas músicas tradicionais, a gente importa muito do outro. A gente vê os drive-thru, a gente vê os iFood, a gente vê enfim, tudo isso na nossa vida, nossa música, nos nossos programas. A gente deixa de assistir uma série mais local para assistir uma série mais internacional, enfim, tudo isso reverbera e repercute dentro da nossa cultura de massa. Dimensão econômica da globalização. O Estado tem o papel de garantir a quebra de barreiras do livre fluxo, certo? Não se trata de um movimento natural. Há um grande interesse das corporações em se estabelecer em países pobres, ou seja, existe interesse de migrar para ele. Nunca porque é bonzinho, é porque isso e aquilo. Por quê? Aí trata-se, por exemplo,
de alimentando-se dos miseráveis, desempregados, com mão de obra barata, certo? Semi-escrava, de isenções fiscais, de concessões de governos corruptos e multidões desempregados nos locais de onde migram, certo? O mesmo ciclo se desencadearia, né? Dearia normalmente quando as mesmas corporações abandonassem esses novos locais, já não mais tão pobres, com a criação de um novo mercado consumidor a partir das instituições de mão de obra assalariada, seguindo em busca de novos miseráveis que aceitassem uma espécie de escravidão voluntária, certo? Então, acabou o projeto ali, acabou, já se subdesenvolveu, ok, vamos para outros onde não tenha zero desenvolvimento, para que conseguisse um investimento com uma obra de mão qualificada em pessoas com necessidades e querendo. Para Friedrich, né, ele fala da mesma forma que, em nível cultural, o estabelecimento econômico em áreas de exploração e a transparência de operações para locais mais baratos minaram as economias e destruíram os mercados nacionais, evidenciando um dos vários aspectos perigosos da globalização, como a especulação destrutiva da moeda estrangeira e da dependência econômica dos países subdesenvolvidos, submissos a políticas econômicas dos países do primeiro mundo, em troca de empréstimos e investimentos. No mundo economicamente globalizado, nesses termos, transferências instantâneas de capital poderiam empobrecer da noite para o dia, regiões inteiras. E a gente está falando de câmbio, de valores, de bolsa de valores, a gente está falando de FMI, de Fundo Monetário Internacional, de empréstimo que países pobres ou emergentes fazem para os grandes bancos, para os Estados Unidos ou da Europa, enfim. Então a gente tem uma questão aí que regiões, países podem quebrar, podem falir, podem ter governos dependendo de corrupção, enfim, de uma série de coisas, mas nós temos sim essas questões da bolsa, da alta do dólar, da queda do dólar, então tudo isso é muito... O mundo ele está em constante... A gente tem na nossa vida real um afeto pela questão quando o dólar aumenta, o real fica cada vez mais desvalorizado. Então isso afeta a nossa vida. Tem a inflação, tem uma série de coisas, e alta de gasolina, como a gente já vive hoje na nossa realidade, vivendo esses problemas, certo? Aí a gente vai para a globalização e sociedade, certo? O último nível caracterizado por Friedrich em sua análise sobre a globalização é o social, e nesse aspecto, a destruição do que se convencionou como tecido cotidiano fez-se evidente com o distanciamento dos indivíduos do conceito de grupo e classe. Os padrões de unidades nucleares de família e clã cederam à sociedade moderna impessoal de consumo que, em seus próprios dizeres, individualiza e atomiza, negando o zoom políticos de Aristóteles. Para Friedrich, trata-se de elementos-chave que se desencadearia toda a configuração de sociedade, explicando a melhor que conceito que basearia de base moralista e individualismo corrosivo ou materialismo consumista, né? Então a gente está falando de um padrão de individualismo, de materialismo. A gente já conversou sobre isso, né? Sobre essa questão do consumo, né? Consumo pelo consumo, o sentido, né, que a gente tem, nós estamos cada vez mais numa cultura de materialismo, de consumismo, enfim, de falta de reflexão para aquilo, de sentido ao material, ao consumo. A mais dura crítica à globalização. John Peter fala sobre, um crítico, né, de arte, romancista e tarará, tarará. Ele fala sobre aqui uma questão muito interessante em relação à globalização e a megacorporações como uma quadrilha que teria tomado de assalto, né, pela fraude eleitoral denunciada no filme A Casa Branca e o Pentágono. Ele está falando sobre o governo de George Bush, né, em 1946,
que caracterizou-se dentro dos Estados Unidos, né? Para que o poder dos Estados Unidos dali em diante estivesse a serviço prioritariamente de interesses globais das grandes empresas. Na sua percepção é de que a globalização se caracterizaria como um embuste que mascararia uma nova face do capital no interesse das mega corporações aliadas aos Estados-nações, né, mais ricos e industrializados do sistema capitalista, subordinados aos Estados Unidos, que de forma predatória alimenta-se-ia das economias dos países pobres, de mão de obra semi-escrava, aculturando povos inteiros no escopo de aliciar o consentimento unânime de todo e qualquer intervencionismo para estabelecer a manutenção de um modelo de hegemonia política e econômica que prescindiria da dominação cultural. A gente tem isso forte entranhado dos Estados Unidos, como esse poder moral, o poder jurídico, o poder econômico, o poder bélico, enfim. E a gente tem uma outra potência surgindo hoje em dia que vai um pouco contra o capitalismo, que adota de certa forma o capital socialismo, que é a China, que também cresce muito forte nessa mesma perspectiva sobre, enfim, boatos, conspirações. E a gente já vai entrar no último tópico, que são as intolerâncias em sociedades globais. Como vimos até aqui, o que nos constitui essencialmente são as diferenças. O imperativo para a construção de uma sociedade tolerante é, portanto, a aceitação do outro, do diverso. É impensável, nesses termos, que as sociedades plurais, como a brasileira, convivam com grandes problemas de intolerância exatamente ao diverso. Nos grandes centros urbanos, em cidades consideradas como globais, grupos religiosos profanam imagens e símbolos rituais de outras religiões. O racismo velado ou desvelado circulando como enlatados culturais. Condutas de violência contra homossexuais, dos espancamentos ao assassínio, ao trato de estrangeiros como inferiores. Há uma série de outros exemplos que revelam que a sociedade, que se dizem planetárias, convive mal com a diversidade. Embora a gente tenha uma questão muito forte culturalmente de migração, de recepção, a gente também tem problemas sim com relação à intolerância, com a questão de lidar com as diversidades, né? Podemos então afirmar sobre vários aspectos que, ao invés de valores de tolerância à diversidade, estamos na vigência de uma cultura de ódio expresso, vazado nos mais variados âmbitos da vida social, o que nos impõe uma imensa, urgente tarefa a fazer: construir uma contracultura da intolerância, certo? Para reafirmar o homem, os próprios valores humanísticos, no seio de uma sociedade planetária que desumaniza, valorando o ser pelo ter, como nos disse o psicanalista, né, alemão Erich Fromm. Então, eu sou humano, eu sou carne da sua casa, eu tenho sangue também, então eu tenho dignidade, eu devo ter direito, e não eu, pelo que eu tenho, meu poder, se eu tenho as mesmas características, se eu tenho os mesmos valores, se eu tenho as mesmas crenças. Então primeiramente o ser, depois o ter, certo? Então a gente tem aqui um trabalho, né, humanístico, humanizado, e que a gente precisa, assim, enquanto sociedade, evoluir, né? Nos casos de guerra ideológicas, religiosas e étnicas, a intolerância chega a ultrapassar os limites da irracionalidade com relação aos indivíduos ou grupos específicos, né? Isso é decadente. Apesar de guerras serem extremamente relacionadas, de os morticídios na mortalidade serem perpetrados com o recurso fundamental da técnica e da intolerância de ser desenvolvido, como nos disse o escritor, filósofo, semiólogo, linguista e bibliófilo italiano Umberto Eco, de tipo selvagem para
categórico, não podemos deixar de verificar que os argumentos sobre os quais tentam-se ancorar condutas de tolerância em alguma base de cientificidade fazem-no construindo ou se reapropriando de pseudociências criadas em essência para legitimar seculares preconceitos ou ideias de superioridade civilizacional. Ou seja, a gente não pode fazer uma literatura para que menospreze ou para que ache brecha, para violar, para deslegitimar, para ser intolerante, para discriminar, certo? Os nazistas, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, ao perpetrarem o abominável, o Holocausto, os conflitos étnicos nacionalistas na África, os sistemas de tentativas de limpeza étnica nos Balcãs e o barril de pólvora que se tomou o Oriente Médio, entre tantos outros exemplos, que foram exemplos, temos graves questões humanitárias em jogos que devem ser preteridas em relação a ideologias, convicções religiosas ou pretensas étnicas. O homem universal e seus direitos inalienáveis devem ser o cerne de reflexões sobre políticas, não apenas um dos elementos componentes de um sistema mecânico funcionalista. Ou seja, não é só na teoria ou só enquanto seu direito civil, mas seu direito religioso, seu direito de pensar, de agir. É claro que dentro da Constituição, fazendo tudo o que tem, e até mesmo usando o marco de 1948, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? O modelo de desenvolvimento ou de progresso que adotou a civilização ocidental entendeu tal progresso como duramente técnico, como meio capaz de promover o progresso humano. Em verdade, a própria ideia de progresso deve ser repensada como para incorporar uma gama muito mais variada de relações, para além de processos produtivos. É preciso, então, pensar no progresso em termos totalizantes, em meios para com a sua consecução para o abarque o homem e suas aspirações, não meras modernizações abstratas. É preciso repensar o homem, então, para repensar a própria ideia de civilização, tendo como horizonte o mundo que queremos, certo? Atualmente, os exemplos mais latentes de tolerância no mundo globalizado são as constantes epidemias de fome em países periféricos, países pobres, de sistemas capitalistas, reinventando o imperialismo ou até mesmo não capitalismo, socialista, enfim, comunista, se é que pode existir, reinventando o imperialismo e o velho discurso civilizador dos países ricos, a ascensão de uma direita ultra-reacionária com força política na Europa, o pessoal ou até mesmo nos Estados Unidos, a Ku Klux Klan, os neonazistas, os neofascistas, o conflito israelense-palestino, a retórica de negação iraniana em relação ao holocausto judeu durante a Segunda Guerra Mundial, a ascensão do terrorismo como uma ameaça global, os novos velhos terroristas de Estado, o conflito étnico nacionalistas na África, golpe militar, a hiperexploração de trabalhadores pobres em vários lugares no mundo, o trabalho infantil, a pedofilia, a pena de morte nos Estados Unidos e tantos outros países. Os estupros legalizados no matrimônio afegão, o fundamentalismo em qualquer religião e a ideia que matar pode ter um propósito divino, entre tantos outros exemplos. Então a gente tem aí inúmeros exemplos de religiões, de ideias, de políticas, de ideologias de direito, enfim, que precisam ser debatidos mais, que precisam ser explorados e precisam ser avançados a fim de serem derrubados, ou pelo menos evoluir, mudá-lo. Seria preciso, portanto, para os novos tempos de circulação mundializada do capital, ou como queira, que globalização, repensar o homem na diversidade
E frente aos desafios a serem superados pelas novas, velhas sociedades, né, a gente entende então a intolerância como um dos maiores desafios a serem superados em um contexto multiculturalismo, certo? Devemos observar sua ocorrência também no plano político, como o recurso a meios excessivamente coercitivos para garantia pela força ou ameaça de uso da força de apenas uma interpretação do mundo, o que leva à ideia de civilidade ou cidadania como adoção de comportamento de obediência plena e irreflexiva. Seria preciso repensar o indivíduo de forma plena, exatamente como aquele que deve tomar as rédeas dos destinos em suas mãos, o agente de sua própria história, e não aquele que anula a si mesmo, em suas particularidades, aquilo que constitui como único, em nome de uma ideologia que uniformize corações e mentes, que tome estupidamente obediente como gado. Em outras palavras, ser você mesmo, pensar pela sua cabeça, né? Cheguei a comentar sobre a questão de ter moralidade, de ter a questão, meu Deus, não estou lembrado agora, que fala sobre Kant. Ele fala sobre, Immanuel Kant fala sobre a idade moral, a maturidade moral. Quando você anda com as suas próprias pernas, pensa com seus próprios pensamentos, você dá a sua opinião, você já não precisa de suporte alheio, de tutor, de sofista, você já pensa por si só, certo? Você cria a sua vida, a sua subjetividade, fala e você vai e faz o que você quer fazer, certo? Não tem uma orientação. Essa obediência não se manifesta apenas em relação aos estados, mas à própria sociedade de consumo de massa, na difusão de seus valores. Podemos utilizar para análise desse aspecto o conceito de globalitarismo, cunhado pelo geógrafo brasileiro Milton Santos, que entendia o consumo de massa como fundamentalismo dos novos tempos. Não seriam as ideologias políticas os controladores desse não admirável mundo novo, o que nos uniformiza, padroniza e nos torna subservientes. Seriam os valores partilhados por essa sociedade materialista, valorizando-lhes, atribuindo a própria existência social em relação ao repertório de bens tridimensionais que conseguissem concentrar em tempo efêmero a sua existência. Ou seja, em suma, a gente tem aí uma questão de Estado e grandes empresários privatizando esse Estado, o Estado mínimo. Interesse é de uniformizar, é de atender, de demandar dentro de um padrão. As pessoas têm que se encaixar nesses padrões, quer sejam em religiões, quer seja em moralidade. O problema é que há um choque, um conflito aí entre subjetividade e diversidade étnica e cultural. Quando uma religião quer estar acima da outra, ou quando existem os imigrantes trazendo suas próprias religiões para um outro país que já tem suas próprias raízes, e existe o quê? O embate e a intolerância. E por detrás, quem move tudo isso são os grandes empresários, que têm, na maioria das vezes, a sua fé, que tem o seu pensamento, que consegue reproduzir isso dentro e a nível de manipulação de interesse, a modo que anule a identidade, a subjetividade, a interpretação pessoal da pessoa, fazendo com que ela se torne gado, como falou, né? A gente pode manifestar isso através de líderes, de pessoas que a gente admira, isso e aquilo, com políticos, enfim, líderes religiosos, enfim, divindades, não sei. Mas a reflexão fica de que por detrás de todo esse interesse de padronização, de uniformização em gostos musicais, culturais, gastronômicos, de vestimenta, de cultura, de religião, enfim, existe sempre alguém que é interessante a gente pesquisar, certo? Gente, no mais, eu acredito que seja isso. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Então, espero que esse vídeo ele tá bem sucinto. Apesar de ter lido, eu fui explicando algumas coisas, e qualquer coisa, eu tô aqui. Desculpem qualquer coisa, viu, galera? Um forte abraço e até outra hora.